Nessa aula você vai aprender aí quais são os objetos, né, que existem para a gente poder fazer os nossos blocos de comunicação com o nosso lead lá no Instagram, por exemplo, tá? Mas lembrando que você está aprendendo aqui a criar fluxo para o Instagram, mas a ideia é a mesma para o Facebook, ou se você conectar aqui, por exemplo, o WhatsApp, vai ser mesmo, que vai mudar aí uma particularidade, talvez no objeto ali, pode ter mais função ou menos função, mas a ideia em si é a mesma, tá bom? Então, para isso, a gente vai criar um fluxo aqui, então vamos vir aqui em automatização, né, depende da sua versão aí, e aí a gente vai criar aqui, dentro da nossa pasta aqui de teste, vou deixar aqui, vou colocar aqui novo fluxo. Então a gente vai criar um fluxo aqui, tá? Só para a gente mostrar para quais são os objetos que a gente pode incluir no nosso fluxo, tá bom? Então vamos lá, aqui, criar aqui fluxo aula, tá? E aí eu vou colocar aqui aula de bloco de mensagens, assim, isso, beleza, já renomeei, como é padrão aqui, a gente vai colocar aqui já como uma ação aqui, definir opt-in, então toda vez que eu começo aqui, eu venho aqui como definir opt-in Instagram. Se fosse Facebook, ia ser Facebook e assim por diante. Beleza. Aí agora, a gente quer trabalhar com essa caixa aqui, ó, que é essas mensagens, tá? Só que assim, dentro das mensagens, existe várias opções de objetos, ferramentas que a gente pode estar trabalhando. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou conectar aqui e vou começar aqui a trabalhar com o meu fluxo para vocês conhecerem. Então, quando você conecta aqui, você abre um novo fluxo, ele já te dá essa opção, tá? Ele já vem padrão aqui, enviar mensagem, mas eu poderia excluir aqui e eu arrastar, né, e escolher o que eu quero. Se eu quero o Instagram, ações, se tivesse o WhatsApp nessa conta do meu chat, ia aparecer também. Ações, condição e assim vai por diante. Vamos pegar aqui Instagram, e dentro do Instagram vem por default aqui, ou seja, padrão, essa caixa. Essa caixa é simplesmente um texto simples, né? Texto simples. Aí eu mando aqui para o usuário, se eu mandar esse fluxo aqui para o usuário, ele vai receber essa cópia aqui chamada texto simples, só isso. Agora eu vou começar a incrementar ela. Além disso, eu posso colocar numa caixa como essa, botões, tá? Então, botão de continuar ou parar, por exemplo, avançar, né? Então, eu faço uma pergunta para ele e a resposta é continuar, por exemplo, né? Continuar. Dentro desse botão, eu posso colocar aqui, ó, emoji, tá? Então eu posso colocar um emoji, tá? Além do emoji que eu coloquei, esse botão, quando o usuário clicar no botão, ele tem que ter uma ação. Ele pode ir para uma outra mensagem, ele pode ir para um site, ele pode executar uma ação, uma condição. Então tudo que está aqui, todas essas opções, é que você pode atribuir quando o usuário clica neste botão, tá? Nesse caso, eu vou falar, quando ele clicar no botão continuar, vai para outra mensagem. Então, qual que é a outra mensagem? Aí eu clico aqui nela e coloco a mensagem que eu quero enviar. Eu vou colocar aqui segunda mensagem, beleza? Só para a gente exemplificar. Então, esse aqui é um exemplo aqui da caixa. Olha só, essa caixa aqui com um botão, e eu clico no botão e ele vai para cá. Eu poderia colocar mais de um botão? Pode. Você pode colocar, falando de botões, você pode colocar até 3, eu vou colocar mais um. Pronto, agora eu não consigo colocar mais. André, vamos supor que eu estou dando para ele aqui uma opção, eu vendo aqui no nicho, de repente, de inglês, e eu tenho inglês básico, intermediário, avançado 1, 2, 3, sei lá. Como é que eu estou perguntando para ele qual o nível que ele está, para ele clicar no botão, como é que eu faria? Então vocês colocam 3 aqui, insere nesse mesmo container aqui, vamos chamar isso aqui de container, tá? Nesse mesmo container, você vai colocar outro texto aqui. Então, abaixo desse texto, vou ter outro texto, aí nesse outro texto você coloca assim, essa é um hackzinho, você coloca assim, qual é o seu nível de inglês, né? Aí, esse 1, 2, 3, ou, aí você coloca os outros botões, aí você consegue colocar mais 3, tá bom? Ó, tá? Mas assim, isso eu tô dando uma opção para quem tem mais de 5, no caso 6 opções para o cara interagir. É assim que a gente faz aqui, para poder aí ter uma automação com mais de uma opção. Ah, André, se eu precisar de mais, você vai colocar, mas assim, lembra que isso vai ficar, né,
ver direitinho a sua estratégia se é isso mesmo que você quer, mas é dessa forma que você iria continuar, beleza? Então, nesse momento, ó, ele receberia um fluxo com 3 botões, e aí 6, perdão. Para cada botão desse, eu tenho que colocar. Vou colocar aqui, senão vai dar erro, tá, gente? É lógico que eu não faria eu não faria 3 botões, 6 nesse caso, para o mesmo destino. Não faz sentido isso de estratégia falando, né? Mas é só para ele não dar erro aqui. Beleza. Então, continuando o nosso fluxo aqui, vou mostrar uma outra opção aqui. Vou colocar aqui mensagem, só que agora nessa mensagem a gente já viu a opção de texto e botão. Agora eu vou colocar texto com respostas rápidas. Olha isso, respostas rápidas. Você já viu, você já deve ter entrado numa automação em que não havia um botão, mas havia como se fosse palavras no Instagram da pessoa, né? Sim, não, tipo número 1, número 2, quero ou vou deixar para depois, alguma coisa assim. A diferença é que ao invés de botão ele usou essa opção aqui, ó, adicionar resposta rápida. Então você vai aqui, ó, clica aqui, adicionar resposta rápida, e aí você põe um texto para ele, ó. Sim, também posso, André, posso colocar aqui um emoji? Pode. Aí, dentro desse cara aqui, eu tenho que colocar também uma condição. Um destino. Então, vamos colocar aqui, ó. Mensagem, a gente está na segunda, mensagem 3, pronto, só para dar uma sequência. Aí aqui eu posso colocar mais um também. Eu vou colocar aqui, não. Eu vou colocar um emoji aqui, tá? Também você vai poder colocar aí até 3 e assim vai, tá? Só que para cada vez que você coloca, você tem que colocar aí um link para ele. Então, nesse caso, tanto sim quanto não vai para o mesmo lugar, mas lembrando que isso aqui é só para exemplificar a dinâmica aqui do bloco, do nosso container aqui de mensagem. Vamos para o próximo, tá? Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Então, a gente já viu aqui texto, ações rápidas, botões. Vamos fazer imagem, tá? Então, eu clico aqui na imagem, tá? Detalhe, imagine que eu tenho um texto aqui, eu tenho uma imagem e eu quero colocar agora a imagem antes do texto. É só clicar nessa setinha que está para baixo para cima, ó, e arrastar ela. Então, agora mudou a ordem. Então, primeiro vai ser exibida a imagem, depois um texto. Não, eu quero o contrário. Também dá, tá bom? Entre a imagem e o texto, né, você pode colocar um outro objeto, se for o caso. Eu quero copiar essa imagem. Clica aqui, ó, copia. Isso serve para qualquer objeto. Vou excluir este objeto do container. Clico aqui no X, ele vai excluir. Tá bom? Agora, assim, como é que eu coloco uma imagem aqui? Vamos pegar aqui no computador, eu estava fazendo um fluxo aqui de emagrecimento. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Pronto, eu vou colocar um fluxo aqui, uma imagem, então a pessoa vai receber aqui um antes e depois de uma prova social, tá bom? E aí, eu já mostrei aqui como é que a gente pode exibir. Aqui você percebe que é uma imagem única, tá? Mas é possível colocar mais de uma imagem, como se fosse um carrossel do Instagram? Para isso a gente vai escolher um outro objeto, tá? Eu vou excluir aqui, tá? Vou fazer num próximo aqui, ficar melhor aqui para você. Vou clicar aqui Instagram, tá? Vou fazer num próximo, vou tirar esse objeto, vou excluir, e vou colocar aqui essa opção aqui, ó, de galeria. A galeria é quando eu tenho mais de uma imagem, tá? Eu coloco aqui galeria. Aí, por padrão, ela já vem em duas, tá? E aí você vai clicar aqui, vai buscar a imagem que você quer, vamos colocar essa imagem aqui. Aí eu seleciono aqui, ó, a imagem 2 aqui, ó, a imagem 2, e clico aqui, ó, para buscar a imagem 2, pronto. Aí agora, ó, vai aparecer para a pessoa essa primeira opção, aí ele passa o dedo assim, ó, vai para a segunda opção, entendeu? É assim que a gente faz para colocar aí uma sequência de imagens, tá? E se eu tivesse mais uma, é só clicar no mais aqui, ele vai abrir uma terceira caixinha aqui. Agora, para cada caixinha dessa daqui, você pode colocar um título ou um emoji. Eu normalmente coloco assim, essa mãozinha aqui, né, arraste para o lado, tipo assim, não, eu coloco assim, só para você saber, tá? Arrasta para o lado. Aí eu coloco isso na primeira, né? Coloco na primeira isso aqui. Beleza. Aí a pessoa, quando vê, ela sabe que tem outra imagem. Aí ela vai para cá. André, na segunda. Na segunda, se tem uma terceira, eu também coloco, arrasta para o lado. Se ela é a última, e aí eu vou continuar meu fluxo, vai para baixo, então eu mando aqui uma setinha aqui para baixo, tá legal? Tá bom? Além da legenda, tanto no card 1 quanto no card 2, você pode colocar uma breve descrição de 59 caracteres, tá? Então,
é bem breve mesmo, tá bom? Você precisa colocar um texto maior, usa uma caixa de texto, por exemplo, essa daqui, ó. Mas se você quiser colocar, também dá. E aí eu posso também inserir um botão, ó. Eu posso colocar um botão nessa imagem. Aí eu vou lá e coloco esse botão para fazer tal coisa. Beleza? Se eu não quero, eu quero excluir um botão. Clico nele, vem aqui, apagar. Tá? Opa, apagou. Pronto. Já tenho mais um fluxo aqui. Vamos para o próximo aqui para eu poder continuar ensinando aqui. Vamos lá, Instagram. A gente já viu o texto. Imagine que eu tenho um texto aqui, ó. Texto 1. Aí eu vou ter o texto 2. Só que o texto 1, ele tem uma cópia ali. Eu preciso que a pessoa leia. Então, eu vou dar um tempo para ela antes de mandar o texto 2. O que eu faço? Então, o texto 1, dou um atraso. Clico aqui, ó, atraso. E aí, esse atraso, por padrão, é 3 segundos. Mas você clica nele, você pode aumentar, ó. Pode colocar quantos segundos você quer, tá bom? Aí, eu vou colocar 3 segundos aqui, vou colocar o texto 2. Então, o nosso fluxo... texto 2. Então, eu vou ter o texto 1, demora 3 segundos, vai para o texto 2, beleza? É assim que a gente faz para dar aquele time para a pessoa respirar. Vamos continuar aqui no nosso fluxo. Instagram. Agora, o que falta aqui para a gente? A gente falou do imagem, falta o cartão. Tá? Deixa eu excluir aqui, vamos ver o cartão. O cartão... é a mesma coisa da galeria. Qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho uma única opção de imagem. Na galeria, eu posso ter várias, como um carrossel. Esse aqui é um só. Se ele é um só, qual que é a diferença dele para a imagem? Eu vou colocar um embaixo do outro para você ver. No imagem, eu posso inserir a imagem, como aqui eu também posso. A diferença é que aqui, ó, eu consigo colocar legenda. E consigo colocar título e legenda, título e legenda. Na imagem não, é só imagem. Então, se você quer trabalhar com uma imagem onde você vai colocar o título e legenda, você usa essa opção de cartão. Se você quer colocar um botão abaixo da imagem, usa a opção de cartão. Eu quero só a imagem, sem botão, sem texto. Aí sim é imagem. Entendeu? Essa é a diferença. Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. Eu posso vir aqui pegar direto do meu computador essa imagem, ou eu posso pegar de uma URL. Então, imagine que eu tenho uma imagem num site, num banco de imagens, tá? E eu vou mandar trazer essa imagem. Eu posso colocar aqui, usar esse exemplo aqui, ó, de URL para colocar aqui. Aí a pessoa vai ver quando essa URL for chamada, tá? Só mais um detalhe aqui que a gente está fazendo. Beleza? Vamos continuar aqui o nosso fluxo Instagram. Vamos ver o que a gente falou. Falta agora o áudio, tá? Então, deixa eu excluir aqui. O áudio é o seguinte... nessa máquina aqui eu não tenho nenhum gravado, mas basicamente você vai mandar um áudio como se você mandasse um áudio no Instagram. Então você está lá no DM trocando a pessoa, você vai mandar um áudio. Só que aqui tem um detalhe. Para evitar erro, usa o áudio no formato WAV, Wave, né? Por quê? Para não acontecer de engasgar o áudio lá na hora que você manda, às vezes dá problema. Então, vou mandar em MP4 ou MP3, não sei lá como você vai gravar aí, a conversão dele, mas enfim. Usa essa extensão WAV que não dá erro, vai dar bom, tá? André, o tamanho do áudio, pensa que você está no Instagram. Então, tanto o tamanho de imagem, tamanho de áudio e texto, pensa que você está no Instagram. Se você estivesse ali digitando com a pessoa, qual é o limite daquilo? Então, você já tem ideia de qual o tamanho que você pode fazer aí, tá? Lembra que a automação, ela vai agilizar o seu processo de interação, né, relacionamento e conversão, ou seja, a venda. Então, seja simples na sua persuasão, tal, para não encher também a pessoa de tanta mensagem e ali não acontecer a venda, tá bom? Então, é só uma dica aí isso. Então, eu vim aqui, como é que eu faço? Clico aqui e vou buscar um áudio, tá vendo? Eu não tenho nenhum áudio aqui, senão eu colocaria, mas é só achar o áudio, clicar e atachar o áudio aqui. Simples assim, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Instagram, vou tirar aqui essa caixinha e qual que a gente falta? O vídeo. O vídeo é a mesma coisa, tá? Você pode pegar um vídeo da mesma forma que eu poderia vir aqui, ó, tem vídeos aqui, não vou colocar, porque são vídeos longos, não vai rodar. Mas assim, você coloca um vídeo, por exemplo, MP4 aqui, e também pensa no tamanho. Se você mandar um vídeo aqui que você não conseguiria mandar esse vídeo direto no Instagram, ele também não vai rodar aqui. Até para você testar. Então pega o seu Instagram, faz um teste. Eu tenho um vídeo, deixa eu mandar para o meu amigo aqui, direto, sem automação. Mando lá. Funcionou? Você pode colocar ele aqui, que vai dar certo. Não tem muito segredo isso aí não. Tá bom? E aí, eu vou para um próximo aqui, para a gente continuar nosso container de mensagens. O que faltou aqui? Vamos lá. A gente falou do vídeo, galeria, a gente já falou que é aquele carrossel e entrada do usuário. Essa daqui você vai usar muito, tá? Entrada do usuário, basicamente, é quando eu faço uma pergunta ou eu peço alguma coisa para o usuário e ele tem que responder digitando. Então eu falo assim, ó,
qual é o seu e-mail? Qual é o seu e-mail? Aí ele vai digitar. Quando ele digitar, eu falo assim, essa caixa aqui, essa pergunta, né? Essa pergunta aqui vai guardar onde? Né? É um campo, a gente tem aula aqui de campo, de criação de campo. Se você não viu, vai lá ver a aula de criação de campo, vai ficar muito mais claro isso para você. Tá? Mas esta informação aqui, basicamente, eu vou guardar ela em algum lugar. Se eu vou guardar, ela tem que, esse lugar seria um campo. Então, eu digo para ele primeiro, qual é o formato desse campo, se é um texto. Por exemplo, se eu estou pedindo e-mail, eu olho aqui, opa, já tem um e-mail, tá? Então, eu vou já guardar no formato do tipo e-mail. Por que é melhor você guardar no tipo e-mail? Porque você ganha essas opções aqui, ó, salvar o e-mail já no campo do sistema, e ele já faz uma leitura que se o e-mail é válido ou não, o formato dele é válido ou não. E aí ele fala para a pessoa, inclusive aqui, ó, insira um e-mail válido, por exemplo, desse aqui, tá? Então, dá para você fazer. Tá? Imagine se não fosse e-mail, se eu quisesse pegar, sei lá, um texto qualquer e eu vou buscar o campo aqui, tá? Aí eu vou lá e vou colocar o campo aqui nesse campo, por exemplo, de existência. Então, essa informação aqui, uma informação X, eu vou guardar ela dentro do campo de existência. Então, só que é o seguinte, no seu fluxo, enquanto a pessoa não responder, vai ficar parado aqui, tá? Então, ele fica parado aqui até você fazer. E aí tem a opção aqui de você até melhorar, de repente ir atrás disso. Ó. A entrada do usuário expira 23 horas. Ou seja, se em 23 horas ele não fizer nada, você poderia continuar se você mexer aqui. Mas pensa assim, você está interagindo com o usuário. Ele não quer responder, não faz sentido você ficar forçando uma conversa, até porque para você evitar bloco lá no Instagram, não no ManyChat, no Instagram. Você começou, pediu algo para o usuário, ele não quer, então talvez você melhorar a sua cópia, só uma dica extra aí, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz aí para pegar uma caixa de entrada, tá? Poderia pedir um nome, gênero, enfim, cor que ele prefere. Se eu estou vendendo, por exemplo, curso de emagrecimento, eu posso perguntar quantos quilos você deseja eliminar. Se eu estou vendendo curso de inglês, qual o maior desafio que você tem hoje para aprender o idioma? Enfim, você vai adaptando aí a sua pergunta e aí você fica esperando a resposta. Essa resposta é uma caixa de entrada. Vamos para o próximo aqui, para ver se está faltando mais algum. O último, que a gente não vai usar, mas é uma caixa dinâmica, tá? Essa caixa dinâmica, eu só vou te dar uma ideia do que é, mas a gente não vai usar. E por que a gente não vai usar? Porque isso é um recurso avançado e você depende de conhecer um pouquinho de programação para você fazer solicitações externas, tá? Então, assim, para você mexer aqui, você precisava clicar aqui, ó, e colocar, você vai conectar o ManyChat com algum outro sistema, tá? Então, você vai, por exemplo, buscar um sistema de inteligência artificial, onde você vai requisitar desse sistema a criação de uma imagem. Ou você quer uma resposta, vai conectar o seu chat GPT. Então, você vai conectar e você vai lá no chat GPT fazer uma requisição via programação. Então, por isso que eu falei que é avançado, porque aqui, ó, você vai colocar o código de programação para o chat GPT entender e responder para você, tá? Mas quando você vê uma automação que ela está interagindo com um sistema de inteligência artificial, ou ela está falando com um sistema de terceiro, ela está usando possivelmente aí essa opção. A gente tem outros, né, no campo ações, a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes aí, mas um dos meios de falar com o sistema interno poderia ser através dessa caixa dinâmica, mas a gente usa também na opção ações também aqui, a gente vai dar uma pincelada lá para você poder ver, tá, na hora que eu estiver falando de ações, na aula de ações, tá bom? Então, a gente cobriu aqui todas as opções que a gente tem aqui dentro do container de mensagem, tá? Agora você tem aí todo o conhecimento necessário para começar a desenhar o seu fluxo usando essas mensagens e essas ferramentas dentro das suas mensagens, tá bom? É isso aí, eu vejo você numa próxima aula.